Parte do verso 6 vai dizer assim, não feche sua Bíblia, depois da leitura. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Então hoje, até hoje, naquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Deus teve medo, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 semanas, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Diga assim comigo, com força, diga assim: a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus, foi abençoada. Olha isso, grave bem isso. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças. Pouca força ou muita força? Assim, muita força. Não era pouca força não. Ou seja, não era apático, não era frio, não era racional. Aqui tinha força, força de vontade, motivação, vigor, alegria, mesmo não podendo às vezes vivenciar isso. Ele vai dizer que Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, bem vestido, dançando com toda a força perante o Senhor, enquanto ele, todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos. Falando baixo? Gritos. Gritos de quê? De alegria e de trombetas. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, eu peço ao Teu Espírito Santo agora que venha sobre nós, aqui e aqueles irmãos que estão em casa. Muitos não conseguiram chegar aqui, outros não puderam sair de casa, mas nós temos um grupo, uma família aqui reunida, e nós queremos e precisamos que a Tua palavra alcance cada coração aqui, e alcance todos os corações, por essa rede, em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, nós começamos pela manhã falando que a casa, a família, a minha casa, ela pode ser impactada e transformada pela presença de Deus, e nós sabemos disso. Então eu posso afirmar que uma casa, que uma família, que não carrega ali a presença de Deus, ela não vai revelar uma família transformada pelo poder de Deus. Isso é muito básico. Mas nós vivemos um contexto hoje triste, porque dizemos muitas vezes que Deus está na nossa casa, mas as demonstrações não são verdadeiras, não são demonstrações de transformação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Você diz assim: pastor, a minha família está vivendo algo poderoso da parte de Deus, nós estamos vencendo coisas novas da parte de Deus, a nossa casa é uma bênção. Eu digo, glória a Deus. Só que você, quando vai na casa dessa pessoa, você vê uma bagunça, você vê uma coisa assim, é tudo fora do lugar. E aí você olha ao redor no quintal, parece que você não sabe o que é grama, você não sabe o que é pedra, você não sabe o que é ferro velho, o que é coisa que se guarda. Você tem uma bagunça dentro de casa e você tem uma bagunça fora de casa. E aí aquela loucura, correria, gritaria, aquelas coisas assim, que não acontecem lá na sua casa. Mas irmãos, uma casa transformada é uma casa em ordem. Amém, mulheres? Uma casa em ordem é uma casa cheirosa, amém, mulheres?
Uma casa em ordem é uma casa que quando alguém chega está em ordem, mas quando não tem visita também está em ordem. É claro que tem filhos pequenos, às vezes tem lá os brinquedos, e aí joga tudo para cima, corre para cá, vai para lá, e aí a mãe ensina a guardar. Tem dia que não dá para guardar, e aí tem 2 filhos, um anda amamentando, tem processos, né? Mas mesmo assim, aquela pessoa, junto com as outras, pode organizar a casa, pode organizar o quarto, pode organizar a sala, vai organizando. Então, muitas vezes nós dizemos, Deus está aqui, mas a bagunça também está lá. Nós afirmamos, Deus transforma, mas não há evidências de transformação, não há frutos dessa presença, desse poder de Deus. E por que isso acontece? Porque por vezes, nós estamos agarrados ainda na velha vida, nas velhas práticas. Falei pela manhã, muitas pessoas que você segue no Instagram, muitas redes que você acessa, diz o que você tem no seu coração. Tem gente hoje seguindo pessoas que fazem apologias, que fazem declarações ruins, que difamam, que criticam inclusive a igreja. Tem gente que está atrás disso. Então você precisa entender que você escolher pessoas que você segue, pessoas que até o que você curte. Tem gente que curte coisas que eu falo assim, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu curtir isso? Como é que alguém consegue curtir alguém que está difamando a família? Alguém que está perdido. Então nós vamos revelando muitas vezes pelas nossas ações, revelando pelas nossas decisões, revelando pelas nossas escolhas, aquilo que Deus nunca escolheu, mas falamos que Deus está na casa, que Deus governa, que Deus mexe. Então a visão de Deus, ela começa ou começou dentro de uma casa. Falei que a bênção, ela não começa no templo, mas ela começa no seu lar. Trouxe o significado e alguns textos da palavra de Deus, do que Deus fez na antiga aliança, no Antigo Testamento, entrando em algumas casas, transformando a vasilha com um pouquinho de azeite, com várias botijas de azeite, a multiplicação, entrando na casa de uma família, e Eliseu vê que aquela mulher não tem filhos, e ele pergunta a Geazi, vai lá falar com ela, ela engravida, passa um tempo, o filho morre, Eliseu ressuscita o filho daquela mulher, as portas trancadas, entra naquele quarto, fecha a porta, e o filho ressuscita, ou seja, milagres acontecem no secreto da sua casa. Amém, igreja? Então nós estamos falando várias histórias, vários contextos de lares que foram impactados pela presença de Deus, por meio dos seus profetas. E eu disse pela manhã, que muitas vezes nós dizemos aquela frase, né? Talvez você tenha dito, lar doce lar. Você viaja e você retorna, e você fala assim, meu Deus, que bom chegar em casa, que bom chegar no meu lar. E aí eu fui estudar a origem dessa palavra latina, lareira. A palavra lar vem de lareira, que se referia ao local da casa onde se assentia o fogo, lares. E aí, eu não sei se é no século 14 ou 15, não vou recordar, não estava lá, né, irmãos? Mas eu lendo isso, onde teve a origem, pessoas que acendiam as suas lareiras, pegavam lenha, uma madeira, colocavam no meio da sala, reunia a família ao redor daquele fogo, e isso evitava o quê? Animais chegando ali, animais perigosos. Essa lareira aquecia a casa, porque não tinha ar-condicionado, não tinha eletricidade. Então as famílias se reuniam ao redor do fogo, e ali conversavam, e ali compartilhavam. Muitas deviam chorar por histórias, contextos, mas muitas se alegravam. Talvez ali fosse um tempo onde as pessoas falavam assim, olha, você me feriu, olha, você falou uma coisa difícil, e o fogo está ali. Hoje, nem todas as casas têm lareira, a minha casa não tem lareira, mas o fogo do Espírito Santo está lá. E quando o fogo de Deus está no meio da sala, a família está ao derredor, Deus, por meio do seu Espírito, começa a queimar pecado, começa a queimar impureza, começa a incendiar um lar, e essa lareira espiritual começa a incendiar os filhos, começa a incendiar o casamento, vai para os cômodos, e daqui a pouco, quem está do lado de fora, quem entrar para o lado de dentro, as pessoas vão sendo atraídas
saídas, você evita o quê? Predadores, você evita obras malignas. O inimigo não entra numa casa onde o fogo do Espírito Santo está. É o lar, a lareira. Muitas vezes, nós permitimos que alguém jogue água na nossa lareira. Mas sempre Deus vai levantar alguém na casa e vai colocar lenha. Você é essa pessoa, amém? Irmãos, Deus está levantando pessoas nesses dias que vai colocar lenha. Não vai deixar a chama apagar. Diga glória a Deus. Então nós falamos um pouquinho sobre isso. E no texto nós trabalhamos o primeiro ponto, de que a arca não foi uma construção estabelecida por homens, mas por Deus. Então, eu quero trabalhar, eu queria que você prestasse atenção. Por quê? Irmãos, eu fiz um teste com a minha filha mais nova, recentemente. Eu falei assim, filha, eu quero que você ouça a palavra do papai. E o que você vai entender? Irmãos, ela entendeu direitinho. Sabe por que a minha filha entendeu com 12 anos? Porque ela faz devocional todo dia. Às vezes nós não conseguimos entender a palavra. Tem pregador que é ruim mesmo, irmão. Tem pregador que nasceu para pregar, não. Tem coisa difícil mesmo. E aqui nós temos bons pregadores, maravilhosos pregadores, amém? Glória a Deus. Agora tem gente que não consegue capturar, irmãos, uma frase da mensagem. Por que isso acontece? Coração duro. Pessoas que estão pensando no amanhã e no ontem, não na verdade está sendo dita. Então um pastor, por vezes, quando está pregando aqui, eu vou construindo algumas ministrações, eu vou construindo com você. É por isso que eu falo, não se distraia, cuidado. Então a primeira coisa que eu quero destacar para você é que quem mandou construir uma arca, que era uma caixa de ouro, com querubins, toda uma imagem que tinha dentro dela, e fora, foi Deus. Tu diga assim, foi Deus que mandou construir a arca. Entendeu aí? Amém? Então quando você falou assim, quem foi que mandou construir esse negócio de arca, Jean? Foi Deus, não foi homem. Então Deus estabelece regras, estabeleceu o tamanho da arca, medidas, como iria construir, que tipo de material. Irmãos, ele fez isso na arca, ele fez isso no tabernáculo, ele faz isso na arca, ele vai fazendo isso na tenda, ele faz isso no templo de Salomão. Tudo, irmãos, tinha a ver com excelência, com qualidade, com temor, para entregar o melhor. Então quando a gente vai para isso, nós entendemos que lá em Êxodo 25, Deus entrega a Moisés essa fala. No Êxodo 37, que a gente vai ler daqui a pouquinho, Bezalel, ele vai seguir as instruções de Moisés, e ele vai construir a arca. Mas em Êxodo 40, o tabernáculo está pronto, e aí os itens são colocados dentro do tabernáculo. E um dos lugares era onde ficava a arca. Esse tabernáculo que Moisés construiu, era um tabernáculo móvel. O povo seguia quem? Diga, a nuvem. Então eles mexiam no tabernáculo móvel. Devia ser muito legal, né? Vai para a direita, aí desmonta tudo, anda 100 quilômetros e para lá. A nuvem parava. E aí, ali que eles faziam? Cultos a Deus, celebravam o nome do Senhor. Naquela região eles ficavam olhando, não, vamos ver quando é que a nuvem vai mexer de novo. Não, eles estão adorando, estão trabalhando, estão sendo ferramentas de Deus naquela região. Chega um tempo, Deus fala assim, olha, vou movimentar a nuvem. Eles desmontavam todo o tabernáculo, guardavam os utensílios, e todo o povo ia carregando. Ele fala assim, a nuvem parava, parou, estabelece a tenda aqui, o tabernáculo aqui, e montava tudo de novo. Isso, às vezes dá 10 dias, às vezes 2 anos, porque eles vão fazendo isso durante 40 anos. Era uma arca em movimento, e Deus mostrando o seguinte, o deserto que você venceu aqui, você passou. Então agora você vai para uma outra região, que também era desértica, mas lá adorava, e eles vencem e vão para outra região. Ou seja, você não foi feito e criado por Deus para morrer nesse deserto aí. Você vai sair dele, em nome de Jesus, diga amém. E isso envolvia o quê? Um povo que cultuava a Deus, e a arca estava ali. É interessante porque, quando a gente percebe as medidas, lá em Êxodo 37, o modo como a arca foi construída, ele usa algumas imagens, que eu quero destacar aqui, antes de irmos para o tópico 2. Êxodo 37 vai dizer assim, Bezalel fez a arca com madeira de acácia,
com 1,10 m, 1,10 m de comprimento, 70 de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora. Fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela. Prendeu-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. E aí, meditando em Deus, o que significa essa madeira de acácia? Essa madeira de acácia é uma madeira dura, rígida. Era uma madeira até de alta qualidade, uma madeira boa, bonita, mas ela era dura. Ela não era uma madeira fácil de mexer. E além disso, ainda tinha um nó. Irmãos, quem aqui, eu soltei pipa. De vez em quando eu brinco isso. Gosto de levar minhas filhas, faz um bom tempo. Irmãos, quando o nó vinha na linha, era um desespero. É coisa horrorosa. Uma corda que está com nó, para você tirar aquilo, ainda mais como foi feito aquilo, é muito desafiador. Então, a madeira com nó, irmãos, é um grande desafio, porque você tinha que lixar, e não tinha hoje os materiais, naquele tempo não tinha os materiais que temos hoje, para lixar, para cortar. Por exemplo, quando você tem o diamante, não tem como você polir o diamante com qualquer ferramenta. Para você polir e cortar o diamante, você precisa ter uma espada, uma faca, que essa faca tem que ter o mesmo material do diamante, para que não haja o quê? Interferência, não se contamine. Então, para você moldar o diamante, lembra da rocha, para cortar a rocha? Não tinha uma máquina fazendo, não tinha isso não, irmão. Você tinha uma faca, tipo faca de pedra, e você lixava aquilo nas rochas, e aí cortava, ia cortando, era quando você batia, ela trincava, e muitas pedras são feitas assim hoje. Então, quando a gente olha para esse material que era usado, não era um material qualquer, era um material específico, era algo que Deus estava estabelecendo, e tem motivo para isso. Ela era madeira dura, ela era cheia de nó, e uma madeira típica de deserto. Aí você olha para isso e pensa assim, Deus está mostrando o que com isso, pastor? O que é que isso tem a ver com a minha vida? Olha que coisa interessante. Deus estava mostrando que o que nasce no deserto, que pode até ser duro de trabalhar, que esteticamente não tem beleza, é com tudo isso que Ele quis fazer a arca. Ou seja, fazer o ambiente da presença. E aí quando a gente entende isso, você traz isso para você. Irmãos, Deus não tinha compromisso com beleza. Deus tinha compromisso com a sua essência. Deus não tem compromisso com estética. Deus tem compromisso com a sua palavra, com a essência da verdade dele. Então, quando a arca está sendo construída, a mensagem para nós hoje é o que? Olha, é duro, tem nó, é do deserto, ninguém vai dar muito crédito, ninguém acreditou. Então eu quero exatamente essas peças para eu moldar, e são essas peças que eu vou construir um lugar para que a minha presença se manifeste. Quem está entendendo isso aqui? Pastor, aplica isso na minha vida. Nós éramos, irmãos, duros, céticos, separados de Deus, estávamos mortos em nossos pecados. Ninguém te acreditava, ninguém valia, ninguém apostava em você. Aí Deus falou assim, filho, vai lá embaixo, está vendo aquela ripa dura lá? Está vendo aquela pessoa congelada? Está vendo aquela pessoa cética? Está vendo aquela pessoa ingrata? Está vendo aquele pecador? Está vendo aquele homem mau, aquela mulher perversa? Você vai morrer por aquelas vidas lá. E aí ele faz o quê? Ele coloca uma essência dentro dos imperfeitos. Entendeu, Miguel? Ele coloca uma essência dentro de você. Eu não sei se isso explode na tua cabeça, porque na minha explode. Um Deus perfeito pega a gente como ripas duras, com nó, do deserto, que ninguém acredita, e fala assim, é em você que eu quero habitar, é no imperfeito que eu quero habitar, é no alcoólatra que eu quero habitar, é no dependente que eu quero habitar, é nesse homem mau, é nessa mulher. Eu quero entrar nesse imperfeito e transformar a sua história. É por isso, irmãos, que eu amo esse Deus, porque o meu pai foi alcoólatra, teve 2 infartos,
Mas não, Deus olhou para ele e falou assim: eu vou te transformar num pastor, num missionário, num homem de Deus. Quando meu pai se converteu, a única conversão naquela noite, no dia seguinte, meu pai quebrou os 2 bares que ele tinha dentro de casa. 43 anos, sem colocar uma gota de álcool na boca. Por quê? Porque ele disse: álcool, você vinha até aqui, daqui para cá é cruz, é essência, é vida. Irmãos, nós temos que agarrar isso, porque ninguém acredita. Olha para o lado e fala assim: ninguém acreditou em você. Ninguém. Mas o pai fala assim: eu quero habitar em você. Sabe, ele vai revestir esse ambiente de ouro. Falei, o ouro por dentro primeiro. O texto mostra para nós que o ouro é canal de purificação. E aí o João vai escrever isso. Jesus vai dizer em Apocalipse: comprem de mim o quê? Ouro refinado no fogo. Irmãos, Deus está mostrando que a construção da arca, ela tinha que ter o quê? Pureza. Ela tinha que ter o quê? Um fogo que ia queimando as impurezas para brilhar. Você já viu o ouro? Olha só, eu tenho 2 alianças aqui. O pessoal fica perguntando: pastor, só tem 2 alianças? Você uma está escrita em inglês, holiness, santidade. E a outra é a minha com a Débora, que eu tenho uma família. Então, quando a gente compra lá na vitrine, você está lá brilhando, está linda lá? Linda. Mas vai passando os anos, você tem que ir lá fazer o quê? Um polimento. E você sabia que toda vez que você faz um polimento, perde um pouquinho de grama, não perde? Mas a essência é ouro. É isso. Então, quando a gente olha para esse trabalho de Deus na arca, ele está falando assim: olha, o ouro não vai ser para fora primeiro. O ouro vai ser para o lado de dentro. Porque, irmãos, tinha que ter fogo purificador do lado de dentro. Deus não trabalha do lado de fora, irmãos. O desejo de Deus é trabalhar do lado de dentro. É por isso, irmãos, que a estética hoje está bombando. É por isso, irmãos, que hoje as pessoas que fazem cirurgias, pessoas que trabalham no ramo da beleza, do glamour, da maquiagem, do que a gente pode chamar dos enfeites, irmãos, está em alta. Em alta. Eu entrei num salão de beleza em São Paulo, o salão mais chique do interior de São Paulo. Quando eu cheguei na porta do salão, a porta, irmãos, era quase do tamanho dessa parede aqui. Eu falei assim: meu Deus, se a porta é desse tamanho, o que não tem lá dentro, meu Deus? Tinha tudo que você possa imaginar. E aí, conversando com as pessoas, a pessoa falou assim: pastor, fizeram um trabalho aqui na esquina. Eu falei assim: agora eu estou entendendo. E nós oramos, quebramos tudo, e declaramos que aquele lugar vai prosperar ainda mais, amém? Mas você está entendendo? É lindo. As pessoas que cuidam são pessoas de Deus, são pessoas incríveis. Mas um trabalho na esquina, irmãos, não é beleza, é autoridade espiritual. Não é uma fachada, não é um letreiro piscando, mas é a luz que está raiando aqui dentro de nós, que vai fazer a gente brilhar, e brilhar, e brilhar, e brilhar, amém, irmãos? E depois vem para fora. Então Deus começou a fazer esse trabalho de dentro para fora. Dando sequência, falei sobre a moldura de ouro ao redor, que está nesse versículo aqui do 37 de Êxodo. Então ele trabalha fora, e depois ele vai trabalhar o quê? Na moldura, ele vai trabalhar nesse desenho. Então, quando as pessoas começam a olhar você de fora, brilhando, não basta, mas alguma coisa as pessoas começam a perceber das suas falas, elas começam a perceber o tom de voz, elas começam a perceber se você é grosseiro, se você não é. Por quê? Porque se o interior foi transformado, o que tem que mudar? As suas palavras. Palavra com a esposa, palavra com os pais, como que fala com os filhos. Às vezes,
se acostuma chegar perto do pai e da mãe e soltar uma rajada. Recentemente eu estava num lugar e eu vi uma criança, não era criança, já era um jovem, lidando com a mãe, e eu fiquei olhando, eu falei assim, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Porque vai perdendo, sabe o quê? O respeito, vai se acostumando. E na verdade era para estar o quê? Tirando sandálias. Irmãos, a minha mãe, ela é muito especial. A minha mãe, ela manda mensagem assim, filho, eu estava num período de jejum mais esticado, e ela falou assim, filho, você pode falar? E aí eu falei, posso, mãe? Eu peguei o telefone para mandar uma mensagem para você, eu comecei a chorar aqui. Eu comecei a ser tomada pelo Espírito Santo, eu já estava indo já para alguns dias, e aí eu falei assim, Deus, o Senhor está mexendo na minha mãe lá. Ela só pegou o telefone para mandar mensagem para mim, o que é isso? Eu estava tentando descobrir, entender o que era isso. E ela falou assim, filho, eu estava aqui, Deus começou a ministrar meu coração e mandou um compartilhamento de algo, a gente começou a conversar, daqui a pouco nós dois estávamos chorando pelo telefone. Porque não tem a ver com a linha do telefone, não tem a ver com o aparelho, tem a ver com uma essência. Alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual, você entende isso, amém? Então isso acontece com você. Você está lá em casa, Senhor, alguém precisa de alguma coisa, Senhor, alguém precisa de uma mensagem, Senhor, alguém me usa, Senhor, eis-me aqui. Aí Deus te traz um nome, Deus te traz um endereço, Deus te traz um lugar, aí você vai lá, quando você chega lá, Deus te usa lá. Por quê? Porque é dentro, Ele vai sinalizando dentro, irmãos. Ele mandou fundir também 4 argolas de cada lado e varas de madeira. O que tem a ver essas argolas, pastor? 4 argolas, por que 4 argolas? Irmãos, a arca, ela tinha um apontamento para a vida de Jesus, como vários símbolos do Antigo Testamento. E quando você tem 4 argolas, você pode fazer menção dos 4 evangelhos. 4 argolas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E essas 4 argolas, elas têm uma finalidade: apontar para Cristo. Os evangelistas, eles escreveram com o intuito de destacar o nome de quem? Jesus. Então nós, hoje aqui, que estamos carregando essa presença de Deus, hoje nós somos o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, nós estamos andando, a arca em movimento. Então quando a gente começa a andar e se movimentar, o objetivo central é apontarmos para quem? Cristo. E essa arca, essa construção também envolvia isso. E é interessante porque quem carregava essa arca eram os levitas, especificamente os sacerdotes da tribo de Levi. E aí quando a gente vai para a palavra, a gente vê que o Pai, Ele envia o Filho para nos salvar. Ele morre na cruz, derrama todo o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Ele derrama o Espírito Santo, que é o Consolador, para mover a igreja. E é por isso que não fomos criados e cheios para ficarmos parados, porque a igreja também é um movimento. Então a igreja foi estabelecida por Deus para quê? Para se movimentar. São essas argolas. Quando a gente se movimenta, a gente aponta para Ele, a gente evangeliza, a gente revela o Cristo, a gente fala desse assunto maravilhoso. E como é bom, irmãos, nós entendermos que a glória de Deus, ela só é revelada na arca, quando tendo essas 4 argolas aqui, e essas argolas, elas revelam para nós uma essência de conteúdo, irmãos. 2 gravetos, as 2 madeiras da cruz, um assunto para resolver com Deus e um assunto para resolver com a humanidade. Você está entendendo isso? Isso tudo está aqui. Quando a gente olha essa visão bíblica, nós começamos a entender João 1,14, que vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, a arca, ela só anda porque o Calvário revelou a glória de Deus em seu Filho. Nós só conseguimos carregar essa presença de Deus porque Ele foi até o Calvário. O Filho, ao cumprir a missão na cruz, revelou a glória do Pai. O Filho na cruz revelou que a missão foi cumprida, e por isso a glória de Deus se manifestou. Por quê? Porque o Pai o ressuscitou dos mortos. E aí a pergunta que eu me fiz dessas imagens
das argolas, o ouro, a madeira. Será que nós temos conseguido glorificar a Deus, adorando Ele, exaltando Ele, como o Johnny fez aqui com palavras? Porque às vezes, irmãos, nós vamos também correndo o risco a gente se acostumar. E o que Deus quer fazer em nós hoje é não deixar você se acostumar com a argola, não deixar você se acostumar com o fogo, com a pureza, com o ouro, não deixar você se acostumar com a madeira que foi trabalhada com ouro. E às vezes, falei e repito, quando a gente fala de levitas, você acha que eles iam fazer uma escala e tocar os instrumentos, chegar todos bonitos, arrumadinhos? Não, irmãos. Os levitas desse tempo aqui, eles entendiam que era batalha espiritual. O Davi, irmãos, era um guerreiro. E ele foi um guerreiro sanguinário. O Davi, irmãos, ele vai mudar, a gente vai chegar lá, ele faz uma reforma na adoração de Israel. Ele muda, ele transforma o nível de adoração. Era para adorar como? Desse jeito. Agora vocês vão adorar dando 6 passos, para tudo, levanta um altar, glorifica a Deus, continua andando, para tudo, adora a Deus. Ele mudou a dinâmica. Então Davi foi um guerreiro. Davi, ele foi um adorador. O Davi, ele entendeu que a presença era mais importante que qualquer outra coisa. Por isso que ele declara: não aparte de mim o teu espírito. Ele vai dizer: uma coisa peço ao Senhor, buscarei, que eu nunca saia da tua presença. Então Davi, quando ele está de frente para o urso e para o leão, sendo trabalhado ali por Deus e vencendo, é um preparo. Mas ali ele já era um adorador. Está escrevendo o Salmo 23. Ele está falando com Deus. E quando chega Golias, ele também continua sendo adorador, mas ele é um adorador que, como um guerreiro. Irmãos, hoje nós precisamos entender que adoradores no altar, adoradores na congregação, a igreja que adora, ela exalta a Deus, glorifica a Deus, mas ela tem que ter um posicionamento de um guerreiro, de uma guerreira. Por isso que tem as canções. Eu amo a visão eclética das pessoas que constroem, da dinâmica. Ele usa um com um estilo, ele usa outro com outro estilo, ele usa outro com algumas letras da Bíblia, desse pedaço, e outro usa de outro, e é lindo quando casa tudo. É maravilhoso quando a gente ouve e canta essa música Escape. Aí você fala assim: pois é, mas essa música fala que Deus fechou a boca, que Deus faz isso. Pois é, irmãos, e quem é que está vivendo às vezes uma vida de tamanha tribulação que precisa de um escape? Essa música levanta o defunto. Levanta ou não levanta? Por quê? Porque é para um momento. Agora a gente vai cantar escape a vida inteira? Claro que não. Vou ficar só escapando, né? Escapando. Não. É um tempo, é um momento da sua vida. Chega a hora, irmãos, que você fala assim: Senhor, o Senhor foi comigo, me fez escapar daquilo, eu continuo te exaltando. Agora eu levanto, te adoro, eu te exalto, eu te glorifico. E aí vem uma batalha, e Deus te dá o escape de novo, e você enfrenta o leão fica lá em jejum. Meu irmão, como é que sai uma letra dessa? O leão faz jejum, mas não fez? Não fechou a boca dos leões? Fechou. Quantos leões você tem que vencer no seu dia? Aí você: Senhor, amarra a boca desse leão aqui, ou põe ele na churrasqueira, vamos fazer um churrasco, vamos resolver esse negócio. Aí tem dias, irmãos, que você só fecha os olhos e você não fala nada. Eu não sei se você já fez isso dirigindo. Eu lembrei que eu estava dirigindo. Às vezes eu estou dirigindo e falo assim: Senhor, porque você vai no automático, irmãos, às vezes, e vai. Irmãos, tem canções que eu tenho que parar o carro. Eu não sei se você vive isso, mas eu sou doido por adoração. Às vezes eu paro o carro e começo a chorar. Eu falo: tem um jovem, ele é doido. Pensa um jovem doido, tem no Instagram, um bom menino para você seguir. Não vou lembrar o nome dele agora não. Eu não sigo ele não, mas é um bom menino. Irmãos, ele coloca o louvor, ele vai cantar, ele é pregador. Ele canta e prega. Ele mais prega que canta. Ele coloca a música, ele começa: meu Deus de milagre, ele fez um milagre em mim. Está dirigindo. Aí alguém filmou, bombou. Aí hoje eu fico vendo todo mundo fazendo filma aí, eu vou cantar também, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque foi natural, foi do coração, você entende isso? Então às vezes tem coisas que você pensa assim: eu vou fazer, vamos só fazer, e dá certo, porque você não queria que desse certo.
As minhas filhas gravaram um vídeo falando de mim, botaram o celular na janela e gravaram lá, sem maquiagem, sem produção, foram rindo, brincando. Irmãos, elas não queriam que desse certo, só foi feito o vídeo. O negócio viralizou, irmãos, que começou a chegar mensagem de mães, esposas de pastores no particular para a pastora Débora. A Débora atende, liga, ora com a pessoa. Irmãos, o negócio foi. Você está entendendo isso? Por quê? Porque a motivação, irmãos, não era fama. A motivação, irmãos, era honrar o nome do Senhor e fazer umas piadinhas com o pai. Era só isso. E está tudo bem. A hora da Débora vai chegar. A gente vai fazer o segundo vídeo com a pastora Débora. Tenha em mente que você é a arca de Deus, em movimento. Diga assim: eu sou a arca de Deus em movimento. Agora fala quem está perto de você assim: você é a arca de Deus em movimento. 2. A arca representava a presença de Deus para dar direção ao povo. Então, quando ela construiu, amém? Aprendeu a construção? Está construída. E agora o que faz com ela? Direção. Olha só o que está em Josué, capítulo 3, de 1 a 4. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança, olha isso, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Veja a dinâmica, o movimento, estão parados, vai aparecer a arca. Quando a arca aparecer, vocês vão segui-la, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Irmãos, quando eu li esse texto aqui, a gente entende que o Jordão, ele precisaria ser atravessado. Mas atravessar o Jordão sem arca é pensar que é possível operar milagres no mundo natural, no ambiente natural. E a arca de Deus, ela envolvia o quê? Uma direção. Então, quando o povo esperou do lado de cá, se santificaram. Se santifiquem hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Eles passam pela santificação, era a purificação refinada do fogo, para tratar o coração do povo. Agora, irmãos, eles têm que esperar a arca chegar. Os sacerdotes estão entrando naquele rio com águas, era o tempo das cheias. Então os sacerdotes, os levitas, estão entrando com aquela arca sobre os ombros, e entrando no meio do rio Jordão, no tempo das cheias, com água devia estar na cintura, ou talvez até um pouquinho mais acima. Eles estão puxando. Você imagina carregar irmãos, é tenso, carregar uma arca, que não devia ser leve. Alguns estudiosos colocam 200 quilos de ouro. Você imagina o peso. Eu queria demonstrar isso para você, só para você entender. Pega para mim, Miguel, essa cadeira última da ponta, por favor. Eu quero 4 homens aqui, 4 homens, rapidinho. Olha que interessante isso, pode vir. Vem, rapidinho. Isso. Você é um levita, sacerdote? Vem você já, Miguel, você já está aqui. Os 4, segurem aqui, 2 na frente e 2 atrás. Vai lá, no ombro, tá? No ombro. Olha só, o rio está aí. Está aí, não está? Está vendo o rio aí? Água até a cintura. Eles têm que andar. Olha a forma de Deus trabalhar. São 4 pontas. E aí você está segurando o rio. O rio não, né? O rio que vai segurar é Deus. Mas o povo está lá. Eles são os líderes. E líder tem que estar onde? À frente. Então eles estão segurando a arca. E o povo está dizendo assim: olha, temos que esperar a arca passar. Eles eram os escolhidos para carregarem a arca, porque Deus estabeleceu. Então, deem aí 5 passos, 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5. Pode parar. Miguel, pode vir. Pode vir, filho. Pode sentar lá. Obrigado, filho. Está igualzinho o peso? Não, está diferente. Podem dar mais 2 passos só. Zé, pode vir. Pode deixar aí com os 2. E não vai segurar do outro lado não, é só aí que segura.
Podem dar mais 3 passos. Parou? Johnny, pode vir. Pode vir. Dificultou ou ficou mais fácil? Porque a arca, ela não foi feita para que alguém tivesse a visão exclusividade de chamar atenção para si. Você estava vendo 4 pessoas, 4 carregaram um paralítico até a presença de Jesus, você está entendendo? Agora, irmãos, o objetivo central não é que alguém fique carregando peso. O que fizeram com a arca? Um símbolo para que alguém carregasse ela nas costas. E hoje não se carrega a arca nas costas, se carrega a arca dentro. Pode vir, filho. É que ele é forte. Mas se eu pegasse uma criança, ela não aguentaria. Por que eu estou te falando isso? Porque a arca envolvia a direção. Irmãos, a arca, sem a arca você até caminha. Viu como é que eles caminharam? Ele caminha. Mas com a arca você atravessa e conquista. É diferente, igreja. Eu vou repetir isso aqui. Tem gente que não pegou. Sem a arca você vai andando. E está tudo bem. Mas quando a arca está em você, quando você está em Deus e Deus em você, você olha qualquer obstáculo na tua frente e fala assim, eu não vou parar. Porque o que Deus tinha dito para Josué? Vocês vão atravessar e chegar do outro lado do Jordão. A ordem já tinha sido declarada. Então quando a gente entende de carregar a arca, de carregar a presença, é porque eu sei que Deus vai me sustentar no meio do Jordão, e eles param no meio do Jordão, e ficam lá, e o que acontece com as águas? Depois as águas começam a escoar, e o povo que está vendo está andando a seco, ou seja, o povo andou a seco, porque teve uma direção. Agora, irmãos, tem gente mergulhando aonde nem sabe onde é que é. Eu nunca vou esquecer um retiro da juventude lá na sede, o menino, todo mundo seguindo a faixa com a corda certinho no rio, que era um rio fundo, 3 metros um trecho, a gente tinha lá militares cuidando, tudo bonitinho, vem um aventureiro, esperto, e dá um pulo e mergulha lá no meio, quase morreu, afogado, está afogando, quase que eu falei, deixa, vê se vê Jesus logo, mas não pode, irmãos, a gente ia ser preso. E aí, irmãos, foi uma correria, tira, aí vem, está vivo até hoje o André. Pergunta se ele pulou no rio de novo. Não sabia o que tinha no rio. E disse, não, Deus me segura. Que Deus te segura, irmão? Jesus segurou Pedro, porque Pedro gritou, socorro, salva-me. E Jesus veio e esticou a mão. Então, às vezes, nós não sabemos onde que estamos mergulhando, a gente não sabe a direção, o que a gente faz? Eu vou mesmo assim, eu vou me arriscar, aí você se arrebenta, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer um negócio, eu vou nesse lugar aqui, eu vou e vai, e aí você está querendo que a arca te siga, sem que a arca não foi a tua direção. Quem está entendendo isso aqui? Por isso que você vê questões familiares, empresas, negócios, trabalhos falindo. Porque a pessoa fala assim, Deus, me siga. E na verdade eu tenho que seguir a arca. Você está entendendo? É lindo quando o profeta Isaías diz assim, eu irei adiante de você, e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. É a direção, irmãos. O Miqueias, profeta Miqueias 2,13, aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pela porta e sairão, o rei deles, o Senhor, os guiará. E sabe, a questão aqui da direção, ela envolve 3 elementos dentro da arca. Quais eram os 3 elementos? Dentro da arca nós tínhamos o pote com o maná. Esse pote com o maná envolvia a providência de Deus no deserto. Deus derramou providências. Deus derramou o quê? Alimentos do céu, codornizes. Deus foi alimentando o povo, da rocha saiu água, brotou água. Então Deus vai derramar o quê? Provisões no deserto. Isso estava onde? Dentro da arca. E a pergunta é, você coloca pão hoje, lá no seu guarda-pão,
Deixa lá 5 dias, o que vai virar? Vai mofar, vai estragar. Você não come pão estragado, come? Não deveria. Agora, por que o pote com pão não estragou dentro da arca? Porque quando você coloca o que você tem, quem você é e o que você recebe na presença não estraga. Você ouviu um glória? Coloca a tua empresa nas mãos do Senhor, coloca o teu casamento nas mãos do Senhor, coloca o teu filho nas mãos do Senhor, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, você não vai estragar. Por que estragamos hoje? Porque estamos à frente da arca. Por que estragamos às vezes um ministério, uma família, estragamos uma igreja, estragamos um lugar de reuniões, estragamos algo? Por quê, irmãos? Porque a gente pega e fala assim, eu é que vou tomar conta, eu é que vou fazer, o maná sou eu, a presença sou eu, e tudo tem a ver comigo, e não fica em pé, irmãos, não ficará em pé, não fica. Então se você quer que o maná hoje, igreja, que é a tua família, põe a tua família na arca, põe a tua casa na arca. O maná hoje aqui é o teu casamento, é a gestação, pô. É o ventre que ainda não frutificou, mas 13 anos depois está aqui, mais disso, a Adriana está aqui, e ele fez isso comigo, por quê? Porque ela colocou o ventre dela na arca. A igreja hoje, irmãos, não é para estar fora da arca. A igreja tem que estar dentro da arca. Por isso que Deus fala assim, olha, se vocês estiverem em mim e eu em vocês, tudo que me pedires, porque a gente vai saber até qual é a vontade de Deus. Você não vai pedir coisa. Eu respondendo pergunta esses dias, pastor, e se sem querer eu ganhar na Mega Sena? Eu falei assim, sem querer Deus pode também tacar um fogo em você, sem querer querendo. Pastor, e se alguém depositar 1 milhão aqui no gasofilaço e o senhor ficar sabendo que era dinheiro do tráfico? Irmãos, com toda a ousadia, pode chegar o maior bandido aqui, o maior traficante, e falar assim, pastor, ou esconde aí, ou senão tu morre, pode matar eu e toda a minha família, pode matar todo mundo. Aqui não tem dinheiro ilícito, aqui não tem dinheiro de baderna. Por quê, irmãos? Porque é pureza do céu. Nós revelamos um Deus que é o dono da terra, aleluia. Ele não tem um ouro e uma prata, Ele é o dono, igreja. Você está entendendo? Então coloca dentro da arca, vai prosperar. Dentro da arca tinha a vara que floresceu. Meu Deus, a vara de Arão. Deus escolhe Arão para liderar. E aí o povo fala assim, não queremos Arão. Aí Deus fala assim, então vai lá, pega as 12 varas, que representavam as 12 tribos, coloca na minha presença. Irmãos, a história é linda. A vara de Arão floresce. E sabe o que aquela vara faz? Ela dá fruto. Você já viu uma árvore ser plantada hoje e dar fruto amanhã? Mas na presença de Deus funciona. Na presença você coloca as varas, e as varas não vão só florescer flores, elas vão dar frutos. Quando eles puxaram as varas, irmãos, só aquela vara estava com o nome dele, com a visão que Deus tinha para Arão. Mas também dentro da arca tinha as tábuas da lei, que aqui é o ponto mais importante. Deus estabeleceu as tábuas como canal de instrução e princípio de limite. Instrução e limite. Sai do Egito, instruções, limites, senão o povo iria fazer o que bem quisesse. E Juízes fala que eles fizeram cada um que bem entendiam e virou uma desordem. Então dentro da arca tinham as leis de Deus. Não há chance de providência em uma visão com libertinagem. Quem sai do mundo precisa ser discipulado pela palavra, pela lei do Senhor. É obediência aos estatutos que trará as bênçãos do Pai. Irmãos, grava isso aqui. Estou concluindo. Eu estou falando de lei agora, estou falando das tábuas. Estava dentro da arca, amém? Agora presta atenção. Deus escreveu 3 vezes na terra.
A primeira vez que Deus escreveu foi nas tábuas. Ele talhou as pedras, escolheu as pedras, e a Bíblia diz lá em Êxodo 32, 15 a 16, se quiser colocar para mim, que Deus vai lá e escreve com o seu dedo. Olha o que está escrito: então Moisés virou-se e desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Desceu do monte. Quem entregou para Moisés? Deus. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Quem escreveu? Deus. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estavam gravado fora escrito por Deus. Tem versões que dizem o dedo de Deus. Por isso que aquele monte é o dedo de Deus, é a visão de Deus, é a mão do Senhor. Deus vem, coloca, escreve nas tábuas. Irmãos, quando Deus colocou essas tábuas, e Moisés chega lá embaixo em Êxodo 32, que ele se depara com um bezerro de ouro levantado por mãos humanas, ele joga as tábuas no chão. Moisés estava na presença. Quando ele desce, irmãos, ele joga no chão as tábuas. E sabe como é que a gente joga as tábuas no chão hoje? Quando a gente perde, irmãos, a razão. A gente vê uma injustiça, nós vemos uma situação difícil, e aí você vai lá na força do braço e age. A gente joga as tábuas no chão. Deus fala assim: filho, segue isso aqui, vai aqui, entra aqui, você precisa seguir o meu trilho, filho. Aí você fala assim: eu não vou seguir. Você jogou as tábuas no chão. E aí quando a gente olha para a palavra, a gente vê que Deus escreveu as tábuas para dar instrução e destino. Sabe qual o livro que tem começo e destino para você? Está aqui as tábuas, ó. Você quer um livro de destino? Bíblia. É o único livro que fala de onde você veio e fala para onde você vai. É o único, não há outro. Então dentro da arca da aliança, onde é que estava esse pastor? Dentro da arca, dentro da presença de Deus. Se você estiver dentro de Deus, Deus estiver dentro de você, você vai saber qual é o nome do teu destino. O nosso destino, irmãos, é dentro da vontade soberana de Jesus Cristo de Nazaré. Isso estava dentro da arca. É por isso, irmãos, que eu me encanto com a palavra, porque quando você lê e medita nela, você sabe de onde veio, você sabe para onde vai, e você sabe os propósitos de Deus para a sua vida. Essa foi a primeira escrita, mas a segunda escrita, não agora escrita em pedras, Charléu, está Daniel capítulo 5, Belsazar, filho de Nabucodonosor, fazendo iguarias, fazendo apostasia, fazendo urgia dentro do palácio, cheio de mulheres, todas embriagadas, fazendo um montaréu de urgia lá em cima. E aí Deus já tinha dado as instruções: vocês não podem usar aquilo que é sagrado, profanando. Deus falou isso: não profanem o sagrado. Irmãos, nós estamos hoje misturando o que é comum com o sagrado, o que é sacro, o que é consagrado a Deus, e vira uma mistura. E Deus tinha instruído na lei: não usem aqueles objetos consagrados, que inclusive muitos eram ungidos com óleo, para as suas badernas, suas bagunças. Aí Belsazar vem, irmãos, ele faz aquele canal todo de urgia e fala assim: ei, vão lá, peguem os utensílios que trouxemos de Israel, de Jerusalém, e vamos beber o vinho nas taças do templo que foi destruído. Olha o que ele faz. Pois bem, irmãos, colocaram as taças, encheram de vinho, todo mundo embebedado, se prostituindo. Aí Deus falou assim: bem, eu mandei as tábuas, não seguiram, agora eu vou escrever na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsi. Teu reino foi medido, foi pesado, e eu te achei em falta. Hoje acabou o teu reinado. Naquela noite Belsazar morreu. Irmãos, nós temos a Bíblia, o povo lê e o povo diz assim: mas a gente pode fazer umas misturas. Vão ter dias, irmãos, tem gente pensando que Deus não está vendo o que está acontecendo no Brasil, tem gente pensando que Deus não está vendo o que está acontecendo na Nigéria, tem gente pensando que Deus não está vendo o que está acontecendo na Coreia do Norte, na China. Como eu vi hoje pela manhã, prenderam a esposa de um pastor na igreja Zion, lá na China. E qual é o motivo? Religião. O massacre na Nigéria, ninguém fala nada. Aí quando um presidente hoje decide entrar na Nigéria e posicionar, muita gente critica. Mas Deus usou Ciro, irmãos, chama ele de pastor. Irmãos, Deus colocou a mão na parede e falou assim: chega, tem baderna que vai acabar nos próximos dias no Brasil, diga amém. Tem baderna que vai acabar no nosso estado, diga amém. Aquele prostíbulo vai fechar em nome de Jesus, diga amém.
Irmãos, famílias que estão vendo em badernas, Deus pode colocar a qualquer momento a mão na parede e falar assim: chega. É que tem gente que pensa que Deus faz vista grossa. Isso é lei, irmãos, isso é mandamento. Não tratem o que é sagrado como profano. Altar. Os filhos de Arão, levitas, homens que estavam no altar, sacerdotes, começaram a levantar fogo estranho. Irmãos, o texto diz em Levíticos 20 que o chão se abriu e engoliu os filhos de Arão. Foram mortos com fogo, queimados vivos. Sabe por que muitas vezes a gente não faz? A gente tem medo, irmãos, a gente tem medo, a gente não tem temor. Eu tenho dito para a nossa equipe de adoração: nós precisamos ser adoradores que adorem todo tempo. Está chovendo, está com sol, está nevando, está em guerra, não importa. Você é o tabernáculo de Deus, você carrega a presença de Deus aqui. Irmãos, pensa num temor, que às vezes eu penso assim: Senhor, e se um dia o Senhor botar a mão aqui nessa parede? Mas pode escrever, mulher, você que está orando pelo teu filho, orando pelo teu marido, a qualquer momento Deus pode se revelar lá e escrever uma nova história, porque essa é a terceira escrita da Bíblia. Quando Jesus está de frente para aquela mulher pega em ato de adultério, trouxeram só ela, o adúltero não, o homem não, trouxeram só a mulher, coloca ela na roda, e vão citar a lei de Moisés. Olha, quando alguém pegava, adulterava, tinha que pegar a pedra e apedrejar a pessoa. E o que o Senhor vai dizer? Quer citar a lei para Jesus? Aí Jesus fala assim: atira a pedra aquele que não tem pecado. Aí Jesus está escrevendo, aí Jesus fica de pé. Aí Jesus olha: ué, não tem mais ninguém aqui? Ela: não, Senhor, não ficou ninguém. Aí Jesus fala assim para ela: vai, eu também não tenho que te acusar de nada. Mas ele termina assim: vai e não peques mais. O que você está fazendo, você não deve fazer mais. Tem gente que esquece dessa parte. Mas irmãos, a escrita de Jesus não tem como ninguém saber. Mas deixa eu te falar uma coisa: o dedo de Jesus, quando escreve até na areia, o inferno não pode apagar. Aquela mulher não foi mais a mesma depois daquele dia. Isso estava na arca. Sabe, a igreja, ela não pode tratar o sagrado como comum. Sabe, irmãos, há muita gente hoje vindo para a igreja quase que obrigado, secularizou o sagrado. Essa casa aqui é casa do Pai, não é minha casa, é a casa do Pai. Lembra na casa do Pai, lá do filho pródigo? Não tinha regras lá dentro? Era a casa de quem? Do filho mais novo ou do mais velho? Nenhum dos dois, era do Pai. A casa tinha dono. Então quando a gente olha para isso, a gente entende que por vezes um ambiente difícil, eu posso fazer com que aquele ambiente seja consagrado. Olha Paulo e Silas, estão presos. Eles estão adorando na meia-noite, apanharam o dia inteiro, estão presos, irmão, sem energia elétrica, um calabouço, um frio, deviam estar nus, cheio de marca de chicote nas costas e na frente, um lugar tenebroso. Mas, amada igreja, Paulo e Silas estão talvez de cabeça para baixo, e talvez as mãos não poderiam erguer para cima, mas eles deveriam estar erguendo as mãos assim: Senhor, esse lugar aqui é tenebroso, esse lugar aqui é estranho, é frio, esse lugar aqui dá medo, mas nós estamos adorando. E quando a gente te adora, quando a gente te exalta, quando a gente te glorifica, não há lugar difícil para o Senhor, só há lugar que o Senhor não foi convidado. Aqui na prisão, o Senhor está sendo convidado, aquelas correntes caem, aqueles homens são libertos e eles saem dali. Qual o nome disso, igreja? Ambientes comuns
podem experimentar a visitação de Deus. Eu fecho. O que tem a ver essa mensagem, pastor, com a casa de Obed-edom? Terceiro, quando a arca chega na minha casa, Deus não errou, Deus acertou. A Bíblia diz que Uzá e Aiô estão lá, os levitas estão carregando, e eles vão colocar a arca, sua construção, sobre os bois. E a Bíblia mostra na origem, na construção da arca, que não era sobre os bois que se colocava a arca, era sobre os ombros. Lembra do Jordão? Não aprenderam, porque vai no automático. Então eles vão construir o que? Uma arca. Aliás, eles pegam a arca e colocam em cima dos bois. Irmão, tem gente preguiçosa até para carregar Deus. Vamos terceirizar. Você carrega e eu só usufruo. Mas irmãos, ali eram os bois, e quem estava construindo aquilo foram os filisteus, com materiais dos filisteus. Essa arca tinha sido levada no tempo de Eli. Uma das noras dele tem um filho. Você sabe que Eli foi o pastor em Jerusalém, em Israel, e é o tempo de Samuel. Tinha uma transição acontecendo, quando Eli está vendo o seu filho Ofni e Finéias se prostituindo, roubando o sacrifício, comendo das gorduras da melhor parte e roubando tudo aquilo que era ofertado. Eli vê, ele não faz nada. Eli olha para os seus filhos fazendo aquela mistura. Não era sagrado, transformar em coisas comuns. Ofni e Finéias, consequência. Deus vem e fala assim: Samuel, é você que vai falar para o Eli o que vai acontecer com ele e com os filhos dele. Aí Samuel fala para ele: olha, vai acabar, vocês vão morrer, vai acabar tudo. O Eli fica desesperado. O exército de Deus vai para a batalha. Irmãos, o povo não perdia uma batalha. Naquele dia eles perderam. E aí quando a notícia chega para Eli, sentado numa cadeira, os filhos dele, Ofni e Finéias, morrem na batalha. Quando Eli ouve, ele cai da cadeira, bate a cabeça e quebra o pescoço e morre na hora. Acabou a descendência de Eli, sobrou ninguém. Aí quem é que é levantado? O Davi. Aí o Davi, irmãos, está esperando mais de 25 anos para ser rei de Israel. A arca foi levada e foi para os filisteus. Eles colocam a arca de Deus dentro de um santuário de Dagon. Olha isso, igreja. É um santuário, um ambiente, tem uma imagem de Dagon. Quando eles colocam a arca de Deus lá dentro, na noite, a imagem de Dagon cai, quebra o pescoço, porque Dagon estava de frente para a arca. Eu te pergunto, pode alguém, uma entidade maligna, pode alguém ficar de frente para a arca, irmãos? Não, é o poder de Deus, é a presença de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Dagon cai. Quando eles abrem a porta, está a imagem de Dagon caída. Não tem imagem, não tem senhorio, não tem Deus maior que o Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Não há outro igual como Ele é, o grande eu sou, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Eles ficam apavorados. E os filisteus falam assim: o que a gente vai ter que fazer? Vocês têm que mandar a arca de novo. Então eles pegam presentes e mandam a arca. Aí Davi fala assim: agora chegou a minha vez de governar. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Traz a arca de volta. Aí agora chega o texto que eles constroem ali, e Davi faz errado. Eles constroem e pegam a arca e colocam em cima dos bois. Irmãos, o Davi errou. Olha só, o adorador, segundo o coração, ele errou. Quando os bois tropeçam, você imagina, bois carregando uma arca daquele peso, tropeçam. O Uzá foi tentar tocar. Um homem comum, em pecado, querendo mandar tocar na arca, impuro, morre na hora. Davi olha aquela cena e fala assim: ei, quero brincar disso não. E aqui está o segredo da mensagem.
Tem gente que diz que Deus errou e consertou. Não, irmãos. Sabe quem é o Obed-Edom? Um levita, João. Um geteu, um adorador. E Deus está olhando e falou assim: o endereço é Obed-Edom. Então vamos para cá de Obed-Edom. Então Obed-Edom reunindo com a sua família, todo mundo lá, cantando o hino, aleluia, glória a Deus, aleluia. E de repente a porta bate. Alguém bate na porta assim: chegamos, quem? A presença. E Deus mostrou duas coisas aqui. Tem gente que está dentro da casa, que não está mais adorando, e Deus foi lá. Eu não quero mais saber de coisas de Deus, eu não quero mais saber da obra de Deus. Aí Deus ouviu clamores. Deus falou assim: ainda não acabou, Elias, eu vim aqui, o que você está fazendo aqui? Então Deus está resgatando vidas aqui hoje, vidas que estão aí na internet. Você que pensou em desistir, você que pensou em tirar a vida, você acabou o ministério, ainda não acabou. Mas a outra, que é a realidade da Bíblia, Obed-Edom está lá e a presença chega. E Obed-Edom não falou assim: não sou digno, Larissa, eu não sou digno de nada disso. Não, Obed falou assim: pode entrar, porque essa presença eu conheço. E a arca chega, eles estão lá, e a presença está aqui. Só vai prosperar aonde a presença de Deus está. E aqui é prosperidade plena. Plena. 3 meses, irmãos, 3 meses. E eu faço esse voto com a igreja hoje. Viva em 3 meses o que você não vê a tua vida inteira de evangélico. Consagre-se a Deus. Viva uma vida de intimidade. Leia a Bíblia, faça jejum, ore 1 hora por dia. Em 3 meses você vai ver a prosperidade do céu entrando na tua casa e na tua família. 3 meses, pode fazer. Você nunca mais vai parar de fazer. Você nunca mais vai desistir. 3 meses. O Davi ouve falar. A notícia chega ali. O Davi está lá assim: ei Davi, você sabe o que está acontecendo na casa de Obed-Edom? Não, o quê? 3 meses, quando a arca pisou na casa. 3 meses que ele não para de prosperar. Por que tem família hoje morrendo, irmãos? Porque fez do sagrado algo comum. Fez da leitura bíblica uma obrigação. Fez do jejum um sacrifício de morte. Fez de vir ao culto uma obrigatoriedade. Não, a gente não é obrigado. A gente vem porque a gente carrega a presença. A gente vem porque eu quero que a presença que está aqui se conecte com a presença que está no Samuel, que está no Edson, que está no Johnny. E a gente vem para cá, a gente canta esses louvores que essa menina não conseguia quase ficar em pé hoje nesse altar. Por quê? Porque a presença. Foi a presença que fez Daniel apagar. Foi a presença que fez o João ficar em êxtase espiritual. E é a presença de Deus que nos leva até a sala do trono. Dá uma espiadinha aqui. Olha a sala do trono, a sentença que eu tenho para você. Ele assim: agora desce. ...20 anos, 25 anos. Aí o Davi vai lá e fala assim: ei, você já foi muito abençoado, a arca tem que ir para Jerusalém. Aí sabe o que acontece? A arca está vindo e o povo lá em Jerusalém está assim: o Davizinho se tornou rei e falou que a arca vai voltar. Então qual a expectativa em Jerusalém? A arca vai chegar, a arca vai chegar, a arca vai chegar, a arca vai chegar. E aí a arca não chega, porque o boi tropeça. E porque os bois tropeçam, o povo lá está frustrado, está triste. Não, o povo está assim: a arca vai chegar. Porque Davi não é guerreiro que desiste. Davi não é guerreiro, não é adorador que perde e dá as costas para Deus. A arca vai chegar, a arca vai chegar. Então eles estão esperando com expectativa. Aí o Davi pega da casa de Obed-Edom e vai no caminho. Só que o Davi muda. Ele constrói uma nova forma de carregar a arca. Vamos fazer do projeto original. Não vamos colocar sobre bois. Agora a gente vai colocar sobre os ombros, as argolas. Você está entendendo? A posição não era colocar sobre boi, era sobre gente, era sobre filho, sobre adorador, sobre levitas. Vamos colocar sobre os ombros. E nós aqui vamos carregar. Eu não quero terceirizar para boi,
eu não quero terceirizar para vaca, eu não quero terceirizar para porco, eu quero carregar essa presença, eu não quero só no outro, eu quero em mim. Então eles vão andando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, para tudo, paramos. Aqui nós honramos o teu nome. Aqui nós exaltamos o teu nome. Aqui nós dizemos que o Senhor é o Ebenezer, o Senhor é o grande Deus Todo-Poderoso. E aí eles vão carregando a arca e dão mais 5, 2, 3, 4, 5, 6, em movimento, igreja, em movimento, em movimento, em movimento. Ou seja, Davi reformou a adoração de Israel, para que a igreja hoje, o novo Israel de Deus, não pare de se movimentar. Aonde você está levantando mãos santas, aleluia. Ei, Deus! Ei. 6 passos! 6 passos! 6 passos! 6 passos de adoração! 6 passos! É para a igreja não desistir, é para a igreja não parar. Mas quando para, ela adora, ela adora, ela adora, ela adora. Ela não para por causa de si, mas ela para exaltar, porque ela está carregando a presença do Eterno. Oh Deus, obrigado, Senhor. Nós estamos celebrando os 6 passos de Davi. E o povo tem festa. Agora eu quero que você veja a cena. Você sendo agora o povo esperando a arca. E agora está Davi com a comitiva, andando nas portas de Jerusalém. De repente, o povo vê a presença, aleluia, Senhor. Eu profetizo isso em santa felicidade. Na sua casa, nas ruas, você andando e adorando a Deus. E de repente, um alvoroço, um grito, um clamor. O arraial está em festa, em gritos, eles estão gritando de alegria, as trombetas estão tocando, a presença de Deus chegou na cidade. Foi da casa para a cidade. Começou na casa e depois foi para a cidade de Jerusalém. Amada igreja, Deus quer visitar a sua casa hoje. É a casa dele. É por isso, Lucas 4, 14 a 21. Lucas 4. Põe para mim. Lucas 4, 14. Esse é o texto que eu fecho. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Nós estamos lendo a palavra, estamos dentro do ambiente religioso. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas. Olha a arca aqui, irmãos. Aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. 20. Então Ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. 21. E Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Jesus lê e Ele senta
e as pessoas fitaram os olhos nele, igreja. Sabe quem é a arca de Deus? Jesus de Nazaré, o verbo encarnado de Deus. E esse Deus, Ele quer entrar em você. Ele entrou em você para que os olhos da igreja possam ficar fitos nele. Fitos nele. Se cumpriu hoje. Mais de 700 anos depois, se cumpre hoje. Eu estou pregando o evangelho que foi escrito há mais de 2.000 anos, vivido há mais de 2.000 anos, e eu continuo sentando nessa cadeira e dizendo assim: olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.